Em um momento de profunda introspecção, quando o silêncio da alma se tornou mais eloquente que qualquer ruído do mundo, uma porta se abriu. Não era uma porta de madeira ou metal, mas um portal para o inefável, para uma dimensão que a mente racional hesita em aceitar. Fui transportado para um lugar de luz indescritível, uma paz que transcendia qualquer sentimento terreno. Ali, diante de mim, estava a Santíssima Trindade, não como um conceito teológico, mas como uma presença viva e pulsante. Jesus, com um olhar que continha toda a compaixão do universo, estava ao centro. À sua direita, a presença imponente e amorosa de Deus Pai, uma força que era ao mesmo tempo poder e acolhimento. E para minha surpresa, à sua esquerda, uma Mãe Celestial, cuja ternura e graça completavam a visão divina de forma sublime. A presença deles não era avassaladora, mas incrivelmente acolhedora. Era como voltar para casa depois de uma longa e exaustiva jornada. Cada partícula do meu ser reconhecia aquele lugar, aquela energia. A luz que emanava deles não cegava. Pelo contrário, ela iluminava as partes mais escuras da minha alma, revelando medos e inseguranças que eu nem sabia que existiam. O silêncio era a linguagem principal, uma comunicação de alma para alma, onde palavras eram desnecessárias. Senti-me completamente exposto, mas ao mesmo tempo, completamente amado e aceito. Era um paradoxo divino, a vulnerabilidade total diante da segurança absoluta. A experiência era um convite para abandonar as máscaras que usamos no teatro da vida cotidiana. A figura de Jesus era a mais próxima, a ponte entre o meu eu humano e a divindade que me cercava. Seu rosto não era exatamente como as imagens que conhecemos, mas a essência estava lá, a sabedoria de eras em seus olhos, um sorriso gentil que prometia perdão e um novo começo. Ele irradiava uma calma que aquietava a tempestade dentro de mim. O amor que fluía dele era tangível, uma força que me envolvia como um manto protetor. Compreendi naquele instante que o maior poder do universo não é a força que domina, mas o amor que serve, que se doa e que acolhe sem julgamento. Aquele encontro inicial foi um convite para desarmar meu coração e me abrir para o mistério. O ambiente ao nosso redor era simples, mas de uma beleza estonteante. Não havia tronos de ouro ou palácios celestiais, apenas a pureza da luz e a presença do amor. A Mãe Celestial me olhava com uma doçura que curava feridas ancestrais. O olhar de uma mãe que conhece cada dor de seu filho. Deus Pai era a rocha. A certeza inabalável de que tudo estava sob controle, mesmo o caos que eu via no mundo e em mim mesmo. A harmonia entre os três era perfeita. Um fluxo contínuo de amor e respeito. Ali, eu não era um estranho ou um pecador a ser julgado, mas um filho sendo recebido de volta ao lar. Um filho perdido que finalmente havia encontrado o caminho de volta para os braços de seus pais. Jesus se aproximou, e o silêncio foi quebrado por sua voz, que soava como a melodia mais suave e poderosa que eu já ouvira. Ele olhou diretamente em meus olhos, penetrando as camadas de dúvida e ceticismo que eu construí ao longo da vida. Então, ele fez uma pergunta simples, mas de um peso existencial imenso. Você confia em mim? Meu coração hesitou. Confiar cegamente era algo que minha mente lógica sempre combateu. Com um nó na garganta, respondi que sim, mas minha voz falhou, revelando a incerteza. Ele sorriu com paciência, como um mestre que compreende a dificuldade de seu aluno, e repetiu a pergunta, com ainda mais gentileza e firmeza. Pela segunda vez, a pergunta ecoou em minha alma. Você confia em mim? Desta vez, pensei em todas as minhas falhas, em todas as vezes que minha fé vacilou, em todos os momentos que me senti abandonado. Como eu poderia afirmar uma confiança inabalável? A honestidade me obrigou a reconhecer minhas próprias limitações. Respondi novamente que sim.
mas senti o peso da minha própria fragilidade. Jesus não demonstrou decepção. Em vez disso, seu olhar se encheu de uma compaixão ainda maior, como se ele estivesse me ensinando que a verdadeira confiança não nasce da certeza, mas da coragem de acreditar apesar da dúvida. Ele estava me mostrando o caminho. Então, pela terceira e última vez, a pergunta veio: você confia em mim? Naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Abandonei minhas defesas, minha lógica, meu orgulho. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de rendição. Eu finalmente entendi. A confiança que ele pedia não era sobre ter todas as respostas, mas sobre entregar a ele todas as minhas perguntas. Com a alma nua e o coração aberto, respondi um sim que veio do lugar mais profundo do meu ser. Um sim que significava: eu não entendo tudo, tenho medo, mas entrego minha vida em tuas mãos. Um sorriso de aprovação iluminou o rosto de Jesus, e uma paz profunda me inundou. Após o diálogo da confiança, Jesus me deu uma nova instrução, uma missão que ecoava as palavras ditas a Pedro. Apacente as minhas ovelhas, disse ele. Cuide daqueles que estão perdidos. Cure os corações feridos com as ferramentas que eu lhe dei. Mas antes, você precisa se purificar. Prepare-se, pois você será banhado. A ordem era clara. Para servir, eu precisava primeiro ser limpo. A humildade era a condição para a missão. A jornada para fora, para ajudar os outros, deveria começar com uma jornada para dentro, para me confrontar e me purificar. A preparação para o banho não era apenas física, mas uma disposição do espírito para se despir do ego e se deixar lavar pela graça divina. O cenário da visão mudou. Encontrei-me em um lugar simples, um pátio humilde com uma tina de madeira cheia de água. Ao meu lado, uma figura familiar e amada apareceu, meu pai terreno. Sua presença ali, naquele contexto divino, foi profundamente emocionante. Jesus me indicou que eu deveria entrar na tina, e meu pai pegou um pedaço de sabão branco e uma bucha áspera. Era um momento de vulnerabilidade total. Ser despido não apenas de roupas, mas da armadura do orgulho diante do meu pai e da presença divina. Cada detalhe daquele ritual carregava um simbolismo poderoso, uma lição que seria gravada para sempre em minha memória. Meu pai começou a me lavar com uma ternura que eu raramente havia visto. Enquanto ele passava o sabão pelo meu corpo, Jesus explicou o significado. Este sabão, disse ele, representa a mim e ao Pai. É a nossa essência que limpa. Cada bolha que se forma leva consigo uma impureza, um erro, um pecado. Não é a água que purifica, mas o nosso amor que, ao tocar sua alma, a torna limpa. Eu podia sentir, a cada movimento, o peso de anos de culpa, ressentimento e erros sendo dissolvido. A espuma branca não era apenas química, era graça líquida. A misericórdia de Deus se tornando tangível para lavar as manchas da minha história. Depois do sabão, meu pai pegou a bucha. Era uma bucha vegetal, rústica e áspera. Quando ela tocou minha pele, senti uma dor aguda, um arranhão que me fez recuar. Jesus, percebendo minha reação, explicou com serenidade: esta bucha é o meu sofrimento, é a minha crucificação. A purificação completa requer que você entenda e aceite o preço que foi pago. A aspereza que você sente é uma pequena parte da dor que eu suportei por amor a você. O sofrimento, quando unido ao meu, também tem um poder purificador. Ele remove as camadas mais profundas e endurecidas do ego, aquelas que o sabão sozinho não consegue alcançar. A dor da bucha se misturou às lágrimas de gratidão que agora corriam livremente pelo meu rosto. Compreendi que a limpeza espiritual não é um processo indolor. Exige a confrontação com a verdade, o reconhecimento do sacrifício e a aceitação da própria cruz. Meu pai terreno, ali, era o instrumento do amor divino, o canal através do qual a purificação de Cristo se manifestava.
Quando ele terminou, a água na tina estava escura, turva com tudo o que havia sido lavado de mim. Eu, no entanto, me sentia leve, renovado, como se tivesse nascido de novo. Aquele banho simbólico não limpou apenas o passado. Ele me preparou para o futuro que Deus havia planejado para mim. Após o banho purificador, quando minha alma estava quieta e receptiva, Jesus me concedeu outra visão. O cenário mudou drasticamente. Eu não estava mais no pátio celestial, mas nas ruas de pedra de uma Roma antiga e caótica. Eu sabia, com uma certeza que não vinha da mente, que estava testemunhando meu último dia na terra. O ar estava pesado, com tensão e hostilidade. Eu caminhava por uma multidão que me olhava com desprezo e raiva. Pedras eram atiradas, insultos eram gritados. Eu sentia a dor física dos golpes, mas uma força interior, um propósito maior me mantinha de pé, caminhando em direção a um destino inevitável e doloroso. A visão me levou a uma colina nos arredores da cidade. Lá, 3 cruzes estavam fincadas no chão, esperando. Fui despido e pregado em uma delas, ao lado de outros que compartilhavam o mesmo destino. O sofrimento era excruciante, cada respiração uma agonia. O mais chocante, no entanto, não era a dor física, mas a alegria no rosto das pessoas na multidão. Eles celebravam minha crucificação, aplaudindo como se estivessem assistindo a um espetáculo. Naquele momento, compreendi a profundidade da escuridão humana, mas também a imensidão do perdão que Cristo nos ensinou, pois mesmo em minha agonia, não senti ódio, apenas uma profunda tristeza e compaixão por eles. A escuridão desceu sobre mim, e a vida se esvaiu do meu corpo. A visão me mostrou meu espírito se separando da carne, observando de cima o corpo inerte pendurado na cruz. Mas o fim não era a morte. A visão avançou rapidamente, como se as páginas de um livro estivessem sendo viradas. Passaram-se 1, 2, 3 dias. No amanhecer do 3º dia, uma luz brilhante desceu do céu e envolveu meu corpo sem vida na cruz. A figura de Jesus apareceu diante de mim, radiante e poderoso. Ele estendeu a mão e tocou meu corpo, e eu senti um sopro de vida retornar, uma energia divina me preenchendo e me erguendo. Eu estava vivo novamente. A visão terminou comigo, ressuscitado, ao lado de Jesus, olhando para o horizonte de um novo dia. Ele não disse nada, mas seu olhar comunicava tudo, a promessa de que a morte não tem a palavra final, que o sofrimento por uma causa justa tem um propósito redentor, e que a ressurreição é a certeza para todos que confiam nele. Esta experiência transformou fundamentalmente a minha existência. O medo da morte foi substituído pela esperança da vida eterna. A jornada terrena ganhou um novo significado, não como um fim em si mesma, mas como uma preparação para o encontro definitivo com o amor que me criou, me purificou e me prometeu a vitória sobre a cruz.